Na aula passada de Geografia, estudamos sobre os recursos naturais renováveis e os recursos não renováveis. Aprendemos que há uma diferença sobre eles. Nós já aprendemos sobre os recursos naturais e a importância que ele tem para cada um de nós, para o nosso consumo. Aprendemos que há diferenças entre recursos naturais, renováveis e não renováveis. Veja alguns exemplos de recursos naturais renováveis. São esses que se refazem ou se renovam de maneira natural, ou pela ação das atividades humanas, mesmo após ser utilizado pelas pessoas. E eles são chamados de recursos naturais renováveis. Nós temos a energia solar, é um recurso renovável, a água, a vegetação, as plantas, as árvores, o solo e o ar. Então, vocês estão observando, nós temos alguns exemplos e eles podem ser usados repetidamente e não se esgotam porque são substituídos naturalmente. Alguns exemplos de recurso natural que se renova pela ação humana. Vejam, o plantio de árvore é um exemplo de recurso natural renovável. Pela ação humana, as pessoas utilizam as árvores, cortam, mas depois elas fazem o plantio para ser usados esses elementos futuramente. Também temos a energia eólica, que é gerada a partir da força dos ventos e tem um enorme potencial para a geração de energia elétrica. Veja mais dois exemplos de recurso natural renovável, que é a energia eólica, no qual eu já falei, citei anteriormente, e a energia solar, que ela é captada em painéis, no qual é transformada em corrente elétrica para chegar às nossas casas e para as indústrias. Eu falei sobre os recursos naturais renováveis, que são os recursos que se renovam na natureza, precisando de intervenção do homem ou não. Agora vamos falar sobre os recursos não renováveis. Agora iremos falar sobre os recursos não renováveis. São alguns recursos naturais não renováveis, como os minérios, o petróleo e o carvão mineral. Nós temos exemplo do petróleo. É um exemplo de recurso natural não renovável, pois ele demora milhões de anos para ser renovado pelo processo natural. Por esse motivo, eles são chamados de recursos não renováveis. Vamos para a seção Lápis na Mão, na página 10. Vamos lá? Nós vamos ler uma história em quadrinho. Turma da Mônica, de onde vem o papel? Cebolinha, o que você está fazendo? Treinando para ser um ótimo desenhista. Não basta ter o dom, é preciso treino e dedicação. Eu estou falando desse monte de papel. Quer acabar com as árvores do planeta? A professora falou que o papel é renovável e é feito com árvores plantadas para isso. Jura? Existem fazendas de plantação, como as plantações de milho, soja, cana-de-açúcar. Uau! Isso me deu uma grande ideia. Quando crescer, vou plantar árvores, também goiabeira, macieira, laranjeira. Essa Magali. Bem, deixa eu recolher este papel. Depois que uso os dois lados, levo tudo para o lixo reciclável. História em quadrinhos de onde vem o papel. Agora é com vocês. Vamos responder as questões? Letra A. De onde vêm os papéis utilizados pelo personagem Cebolinha? O que ele falou? De onde vem? Vocês estarão escrevendo nesta linha. Letra B. Os papéis são provenientes de que recursos naturais? Eles são renováveis? Não renováveis? De onde vocês acham que surge o papel? Então, vocês estarão marcando um X
Letra C. O que o Cebolinha vai fazer com os papéis já utilizados? Vocês estarão respondendo. E qual a importância dessa atitude? Então, vocês estarão me explicando a importância da atitude do Cebolinha com relação ao uso dos papéis. Questão 2. Analise a obra de arte de Bárbara Routledge. Vocês irão analisar esta obra de arte, tendo em vista o que vocês estão visualizando na imagem. Vocês acham que temos elementos naturais e culturais? Vocês acham que tem nessa obra de arte? Como vocês já sabem, que a paisagem é tudo aquilo que podemos ver, sentir, a temperatura, os movimentos, os odores. Então, é possível conhecer a realidade dessa obra de arte. Então, é por meio dessa paisagem que podemos observar a maneira de como as pessoas vivem, que habitam nesse lugar, o tipo de relação que existe entre elas, os recursos naturais, as formas como eles são utilizados. Você vai estar analisando tudo isso, tá? Para responder as questões. Cite 3 recursos naturais retratados na obra de arte e depois escolha um deles e explique como ele pode ser utilizado em nossa sociedade. Vocês estarão observando, podem estar escolhendo um e explicar o recurso que vocês escolheram. Qual a importância dele? Como ele é utilizado para nossa sociedade? Então, você vai estar escrevendo nessas linhas. Número 3, utilize as palavras do quadro para completar o esquema. Nós temos algumas palavras no quadro e você tem o esquema para completar. Então, recursos naturais. Quais são os recursos naturais que aprendemos no início da aula? Quais foram que a professora citou? Você vai estar escrevendo nestes 2 espaços. Depois você vai dar os exemplos de cada um deles. Então, temos 3 quadrinhos do lado direito e 3 quadrinhos do lado esquerdo. Então, esses são os exemplos que você vai estar escrevendo em cada um deles. Vocês gostaram da historinha? Que legal! Agora vocês devem criar uma história em quadrinho sobre o uso dos recursos naturais em nossa sociedade. Vocês viram a que a tia acabou de ler para vocês? Então, vocês irão escrever de vocês. Será um trabalhinho valendo uma notinha, tá? Bom dia a todos, um abraço para vocês, um beijo no coração de todos.